tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu dei uma sumida, né? Fiquei uma semana sem postar vídeo nenhum, mas foi porque eu entrei em época de prova e eu fiquei meio sem cabeça pra nada, tá meio desanimada, mas estou aqui de volta. A minha semana de provas ainda não acabou, semana que vem ainda tenho prova, infelizmente. Mas eu tô aqui pra falar sobre 30 Reasons Why, ou Os 13 Porquês, uma série da Netflix que estreou, acho que na semana passada, no final de março, e vem reunindo milhões de pessoas que estão falando sobre a série e comentando sobre a série. E eu tive que assistir antes mesmo dela estrear, eu já estava na expectativa de assistir a série. Eu não tinha lido o livro, não li ainda o livro, mas depois da série a vontade de ler o livro aumentou. E eu vim aqui falar um pouco sobre ela também, para quem ainda está em dúvida sobre assistir ou não. E também falar um pouquinho sobre o que essa série acrescentou na minha vida. Então vamos lá. Bom, os 13 porquês, vou falar em português porque em inglês minha pronúncia não é das melhores, então vou falar o nome em português. Os 13 porquês é uma série que ela mexeu muito comigo. É uma série que ela é muito forte e ela não deixa a desejar, né, nas cenas, ou seja, ela mostra a verdade nua e crua, ela não censura, ela mostra aquilo realmente como é, sabe? E isso mexeu muito comigo, porque a história ela fala sobre a Hannah Baker, que é uma garota que ela tem muitos problemas. Ela é uma garota assim, que você vê que ela começa a desenvolver muitos problemas psicológicos por conta das coisas que vão acontecendo com ela. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas uma coisa é certa, isso não é spoiler, ela se suicidou. Ela se matou e ela grava 13 fitas dos porquês dela ter feito o que fez. Ou seja, cada fita conta a história de um personagem que contribuiu para que ela decidisse dar um fim à vida dela. E nossa, essa série mexeu muito comigo, porque assim, a gente vê que como as coisas pequenas podem afetar uma pessoa de uma forma que você nem percebe. Às vezes você fala as coisas para uma pessoa e isso afeta a pessoa pega isso pra si, absorve isso de uma tal maneira e a gente nem percebe o quanto aquilo tá fazendo mal, aquilo parece que corrói por dentro. Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu já sofri na pele o bullying. Eu não sofri como a Hannah, eu sofri por motivos diferentes, mas não deixa de ser bullying. Então, assim, eu sofri muito com isso. E quando eu vi o que a Hannah estava passando, eu pude me identificar ao ponto de sentir a dor dela. Então, assim, bullying é uma coisa muito, muito séria, gente. É uma coisa que afeta milhares e milhares de pessoas todos os dias. E, nossa, a Hannah, ela ficou tão afetada. No começo eram pequenas coisas que você ficava falando assim, pelo menos eu pensei, nossa, ela vai ficar chateada por causa disso, gente. Mas aí depois você vai vendo como as ações das pessoas vão desencadeando outras coisas, outros sentimentos nela, que fazem com que ela vá absorvendo cada vez mais aquilo e vá afetando ela a tal ponto dela começar a ficar com depressão. E esse é outro assunto sério, é outro assunto que muitas das vezes as pessoas não comentam muito. E é muito sério, gente. E a gente vê que os personagens ali, a maioria, Cara, o que me deixou com mais raiva é que teve personagens que não tava nem aí. Depois que soube que ela se matou, ela ainda gravou as fitas, mostrou as fitas. E nossa, as pessoas ainda assim, muita gente, principalmente os que estavam envolvidos, a grande maioria, não vou dizer todos, porque teve gente que se arrependeu, a grande maioria não se arrependeu. E eu fiquei, gente, como é que a pessoa não se arrepende? Como é que a pessoa lá contou que cada pessoa, qual o papel de cada pessoa na morte dela? E teve gente que ainda assim ficou falando que ela era a rainha do drama, gente. Como assim? Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa fala uma coisa pra você e fala, é só uma brincadeira, mas não é só uma brincadeira. Às vezes a pessoa pega aquilo pra si de uma forma que vai remoendo aquilo, que, nossa, traz um trauma pra pessoa, que a pessoa fica retraída. Todo lugar que ela vai, eu tô falando isso por mim, porque eu fui assim. Eram pequenos atos, pequenos olhares, pequenas risadas, pequenas brincadeiras
que me fizeram ser uma pessoa retraída, uma pessoa tímida, uma pessoa que às vezes tinha vergonha de falar com as pessoas, de abrir a boca, de socializar, por medo do que as pessoas iam falar de mim, por medo de rirem de mim. Eu ia nos lugares e eu achava que as pessoas estavam rindo e apontando e cochichando, e eu ficava tão retraída, mas tão retraída, que eu cheguei num ponto de nem conseguir ter amigos, nem de fazer amizade com as pessoas, sabe? Pra superar isso foi muito complicado. No ensino médio, pra mim, eu já tava tão saturada de sofrer toda aquela perseguição das pessoas, que, nossa, eu meio que me excluía das pessoas. E as pessoas, tinha tanta gente legal que falava comigo e eu tinha medo de falar, eu tinha medo de dar minha opinião. Às vezes o professor perguntava alguma coisa que eu queria, às vezes, compartilhar, e eu não conseguia porque eu tinha medo, eu tinha vergonha. Então eu deixava isso me atrapalhar. Era uma coisa muito ruim. Então eu sei o que a Rena estava passando, porque é o que muitas pessoas passam. Eu nunca pensei em me matar, mas nossa, pra ela ter chegado ali, foi uma caminhada muito longa e teve tanta coisa assim que você fica, nossa, que você pega ódio dos personagens, de alguns personagens, porque, cara, é uma coisa surreal. A série não trata só sobre depressão e bullying, ela fala sobre abuso sexual, que é uma coisa muito séria também. Nossa, pessoas, mulheres. Eu, por exemplo, eu tenho medo de andar na rua à noite sozinha, porque eu tenho medo de alguma pessoa fazer alguma coisa de ruim comigo, um estuprador, alguma pessoa, gente. Eu já fui assediada em ônibus uma vez, então, cara, isso é muito sério. É muito sério, as pessoas têm que aprender a respeitar as outras. E tá faltando isso no mundo, tá faltando amor, tá faltando tudo. E essa série, ela impactou as pessoas, porque ela mostrou a verdade nua e crua. Então ela meio que abriu os olhos de muitas pessoas mesmo, sabe? Eu fiz até uma pesquisa, sabe, sobre suicídio, sobre depressão. Eu vi que o índice de suicídio aqui no Brasil é muito grande. Eu li sobre um relatório da OMS que fala que o Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo. Isso foi um relatório de 2014. Eu não sei como é que tá esse índice hoje em dia, se aumentou, se diminuiu. Eu só sei que em 2014 o Brasil era um dos países com maior índice de suicídios do mundo, gente. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. Tem um estudo também que diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, o que está causando isso? Eu sei que bullying causa a depressão e a depressão causa suicídio. É uma coisa assim, muito louca. É uma coisa que vai acarretando outra e que vai acarretando outra, e quando você vai ver, vira uma bola de neve. Os pensamentos viram uma bola de neve e você não sabe nem como controlar mais. É muito sério. Tem um outro relatório da OMS também que eu vi que diz que 121 milhões de pessoas sofrem depressão em todo o mundo. E o Brasil tem o maior número de casos na América Latina, gente. É muito sério se você for parar para pensar. É muito sério. E muitos casos de depressão são causados pelo bullying que as pessoas sofrem. Então, nossa, a gente tem que abrir os olhos mesmo. E essa série, ela serviu de conscientização para as pessoas. Tanto que teve muita movimentação no Twitter sobre isso, sobre levantar a hashtag não seja um porquê. Então essa série é muito bacana. Eu quero ler o livro também, porque é uma história assim muito criativa. Eu gostei bastante, apesar do final, porque assim a Rena foi uma personagem que eu gostei tanto dela, porque eu acho que eu me identifiquei tanto com ela, que nossa, eu fiquei com uma dor no coração quando eu vi o último episódio. Nossa, eu fiquei com uma dor muito profunda no meu coração. Essa é uma série que eu tô pensando nela até hoje, de tanto que ela me tocou. Essa série, ela me tocou profundamente. Ela é uma série intensa e que ela mostra as coisas na verdade nua e crua. A verdade nua e crua. Também tem uma outra matéria que eu li que fala que a aparência física é um dos principais motivos de bullying. Realmente, gente, realmente. Isso na escola, as pessoas ficam zoando umas às outras. Sei lá, cabeção. Uns apelidos aleatórios. Aí a pessoa leva na brincadeira o suposto agressor, mas às vezes a vítima não leva aquilo na brincadeira. Às vezes ela guarda aquilo pra si e não tem, às vezes, coragem de falar que não gostou. Não
tem voz pra falar que, nossa, para, eu não gostei disso. Como eu não falava, nossa, eu não gostei disso, para com isso. Não, eu só aceitava calada e ficava moada na minha, quietinha. Até minha postura, até hoje, minha postura não é correta, porque eu andava assim, ó. Eu andava assim, porque eu tinha medo, tinha vergonha de andar pelas pessoas, principalmente na escola. Também tem outra matéria que eu li que fala que 1 em cada 5 adolescentes pratica bullying no Brasil. Também tem outra que fala sobre o que o bullying afeta 13% das crianças em escolas do Brasil, sendo que as meninas são as que mais sofrem com o problema. É um percentual de 13,8% e os meninos eles sofrem menos, que é um percentual de 12,1%. Então o que eu quero te falar com esse vídeo, afinal de contas? Não é só falar sobre a série, é conscientizar as pessoas de que esses problemas que a série aborda são sérios de verdade. Às vezes a pessoa pode até não achar que não é, tipo, praticar um apelidinhozinho ali, uma risadinha ali, mas isso vai muito além disso. Eu sei disso porque eu sofri com isso. São pequenas coisas que você vai absorvendo no seu coração e vai absorvendo e aquilo vai te consumindo por dentro. É uma coisa horrível. Então, é uma coisa séria que a Hannah sofreu. Muitos jovens muitos jovens já se mataram. Quantos jovens já não se mataram por bullying, por ter depressão? Então, gente, assistam essa série. É uma série boa, é uma série que ela não mede nas palavras, ela não peca nisso. Ela conta a verdade, ela não corta os fatos. E é uma coisa que deixa você impactado, sabe? É uma série, realmente, é uma série forte. Você tem que estar preparado para assistir. Porque tem muita cena assim que você fica, meu Deus, você fica de queixo caído. É uma série muito intensa. Mas, cara, a Hannah, ela é uma personagem... O Clay, nossa, palmas pra atuação da Hannah, do Clay, dos atores e dos pais da Hannah. Nossa, assim, muito dó, assim, dos pais da Hannah. Cara, gente, eu não posso dar spoiler, mas foi um sofrimento pra mim vê-los naquela situação. Nossa, os atores, eles conseguiram captar bem a essência. E a atriz que faz a mãe da Hannah, eu adoro essa atriz, porque ela fez a Addison em Grey's Anatomy, que é uma série que eu amo muito. Então, assim, nossa, ela fez um papel lindamente. E a gente dava pra ver o sofrimento na expressão dela. Cara, uma coisa que me tocou muito também. O Clay, o ator que fez o Clay, todos os personagens, eu acho que eles estavam bem envolvidos mesmo no papel. E eu acho que isso ajudou a série a captar, a fazer a gente... a tocar as pessoas. Eu acho que isso foi... Claro que isso é primordial, a atuação é primordial. Então isso foi, acho que, um dos pontos principais. Porque a atuação de cada personagem fez que a gente captasse o que eles estavam querendo passar, a mensagem que eles estavam querendo passar. Então assistam essa série. Eu não tô dando spoiler, ela se mata mesmo, gente. Isso daí é um spoiler, porque eu fui postar isso no Facebook, falando que eu tava shippando o Clay e a Hannah. Só que é triste, porque a gente sabe que ela tá morta. E falaram, obrigada pelo spoiler. Hã? Gente, fala que ela tá morta na premiere dos vídeos da Netflix. Fala no trailer, fala em tudo quanto é canto que ela está morta. Então isso não é spoiler, gente, não se preocupem. E no mais, assistam uma série, é uma série muito boa. Talvez eu traga outros vídeos futuramente também, falando sobre outras coisas, depois compartilhando mais sobre a série, se vocês quiserem também. Por hoje é só, fico por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não viu ainda a série, que você tenha sentido uma vontade de assistir, se sintam motivados e tal. Mas se você acha que vai ser muito forte pra você, pro seu psicológico, eu sugiro que se prepare se você quiser assistir mesmo. Então, gente, fiquem com Deus. Um bom domingo. Um beijo pra vocês. Tchau!